Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 6 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou o Leonardo Mataruna. E vamos uma vez mais abordar temas do futebol brasileiro, português e também da Arabian Gulf League. Lembramos uma vez mais que estamos disponíveis em várias aplicações de podcast, como o Spotify, a Apple Podcast e a Google Podcast, entre outras. Bastando colocar no Google Futebol das Arábias, e pode também enviar as suas sugestões e comentários para o nosso e-mail futeboldasarabias@gmail.com. E começando pelo Brasil, Leonardo, como sempre, o que é que tens a falar sobre esta jornada do Brasileirão? O Brasileirão quente nesse final de semana, Pedro. Olha, todo mundo achou que o Flamengo ia de novo ganhar fácil, né? Mas não foi tão fácil assim. Pegou o Bahia e, por incrível que pareça, a última derrota do Flamengo, que isso já tem um tempinho, né? Foi no dia 4 de agosto, foi justamente contra o Bahia. E o Bahia começou ganhando de 1-0 e isso já deixou ali todo mundo abalado, né? Pensando, e agora? Como é que vai ser o jogo? Será que o fantasma do Flamengo pode ser o Bahia? Uhum. Não, mas mais uma vez, Gabriel, o famoso Gabigol, estava lá, deu dois passes fundamentais para que o Flamengo pudesse primeiro empatar e depois passar, né, fazendo duas boas assistências. A primeira com o Ilharão e depois com o Bruno Henrique. Sim. E não podia deixar de faltar um gol dele mesmo, né? Todo final de semana a gente já está acostumado de ver a torcida levantando. Hoje tem Gabigol levantando a plaquinha lá Achas que ele vai ficar no Flamengo? Acho que não. Sinceramente, diante do desempenho que ele tem tido, provavelmente algum clube europeu ou asiático, ou quem sabe até das Arábias, deve fazer algum tipo de oferta. E é bem provável que o Gabriel não fique, não. O mais legal é que depois do gol que ele fez, o gol, na verdade, o Arão bateu uma falta, pegou na travessão, e ele pegou o rebote e marcou como um bom goleador. Uhum. Mas depois de fazer o gol, ele correu aonde ficam os jornalistas, e tem um jornalista brasileiro que sempre faz as piadinhas de previsão, né, do gol, né? Chega lá e fala, e foi assim que a falta foi batida e foi gol, e aí é gol, né? Que é o Regis Rezan. Uhum. E ele correu lá e puxou o Regis Rezan pela orelha e deu um beijo na careca do Regis Rezan, que ele ficou rindo o tempo todo. Foi bem bacana esse episódio. Dá para tudo, não é? Dá para tudo. Quando corre bem, dá para tudo. E com isso, né, o Flamengo chegou a 77 pontos, a torcida já cantando é campeão, é campeão, é campeão. E pode ser que domingo que vem acabe o campeonato, porque se o Flamengo ganha no próximo domingo, nenhuma outra equipe, mesmo que ganhando todas as etapas, e o Flamengo perdendo todos os outros jogos, nenhuma outra equipe vai poder... Já pode ficar fechado, passar, né? Já definitivamente e matematicamente fechado. Exatamente. Uhum. E isso dá uma certa tranquilidade ao Jorge Jesus, né, que além de confirmar um bom trabalho, né, fica mais livre para preparar-se para a Libertadores. Sim, porque esse agora vai ser o grande desafio, talvez, para o Flamengo. Não? Exatamente. E se o Flamengo passar aí da Libertadores, na verdade vai estar conseguindo recuperar o mesmo resultado de 1981, que foi uma das melhores campanhas quando se tornou campeão do mundo, depois de ganhar a Libertadores. 81 era a equipa do Zico, não é? Exatamente, mas era o Dream Team, né? O Zico, eles ganharam o Mundial também nessa altura, não exatamente, foi? Exatamente. Portanto, depois, ganhando a Libertadores... O próximo estágio é o Mundial. Só que aí tem um Liverpool, aí vai ser complicado, não é? Mas do jeito que o Flamengo está indo, não sei se vai ser tão fácil, não. Claro. Então, vamos ver. Final de semana também teve Grêmio 1, Chapecoense 0. O Grêmio está a recuperar muito bem, não está? Está recuperando, mas depois daquele sacode do Flamengo,
não é fácil levantar a cabeça e seguir em frente, né? Mas o Grêmio está indo muito bem e, assim, tanto o Grêmio quanto o Internacional são duas equipas fortes, né? Duas equipes muito valentes e bem organizadas. O Internacional também nesse final de semana jogou contra o Fluminense e ganhou por 2-1. O Fluminense é que está numa situação complicada, O não? Fluminense está bem complicado. O Botafogo também. Não, o Botafogo está muito mais complicado. O Botafogo está com a corda no pescoço, a gente vai falar mais à frente um pouco. Mas os times do Rio, tirando realmente o Flamengo, não estão fazendo uma boa participação nesse Brasileirão. Né? São essencialmente problemas fora de campo, não é? Tem muito a ver com questões de salários, pelo menos pelo que me vou percebendo, não é? Há dificuldade em pagar salários. A gestão realmente é um dos grandes problemas no futebol do Rio de Janeiro. Né? E aí é aquele negócio, onde não se gerencia bem, né? Quem está ali embaixo... Deixa-me ter aqui uma deixa portuguesa para os nossos ouvintes do Brasil. Em Portugal nós dizemos, em casa que não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. É verdade, é verdade. Pura verdade, pura verdade. Mas o Fluminense, há relativamente pouco tempo, até terá feito um bom encaixe com a venda do avançado, do atacante do Pedro para a Fiorentina de Itália, não é? Sim, e deveria ter feito um reinvestimento do valor que adquiriu, né? Porque se contrata, se vende um bom jogador, tem que se contratar bons reforços. Né? Não pode apenas usar o dinheiro e deixar que o dinheiro acabe ou seja investido em outras coisas, né? Então acho que assim, a renovação o elo da renovação também é um outro fator importante no futebol do Rio que precisa ser repensado e discutido internamente nas equipas, mas também em nível de federação, porque as federações também são responsáveis por estimular e fazer um diálogo com os clubes. Quando tu falas de federações, falas também, porque eu sei que há uma federação paulista, há uma federação no Rio, portanto, a Federação Brasileira de Futebol está dividida em vários, digamos, estados, não é? Estaduais. Exatamente. Estaduais. As federações, no Brasil, o sistema federativo ele é estadual e o sistema confederativo é em nível nacional. Então, por isso que a gente tem a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Que é o equivalente à nossa Federação Portuguesa de Futebol. Exatamente. E aí, em cada um dos estados, a gente tem as federações que são responsáveis por organizar e impulsionar o futebol local. Né? E os chamados campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais, sem sombra de dúvidas, e outras, e as taças e outras. Falar nisso, tu és a favor ou contra os campeonatos estaduais? Só a favor, porque se não fossem eles, as equipas pequenas não conseguiriam se destacar e mostrar. Né? E é aí que eu sempre falo, né? O meu clube é o Madureira, né? Um clube pequeno. E o Madureira, sempre quando enfrenta nessas taças, Taça Carioca, Taça Rio, as grandes equipas, acaba por ganhar, né? Tem a chance de ganhar e fazer com que os seus jogadores, que são muitas vezes iniciantes, tenham chances de ir para se destacar e ir para as equipas maiores. Né? Então, eu sou totalmente a favor desses torneios para impulsionar literalmente os clubes menores. Né? E dar chance de encarar os clubes grandes, que nem sempre são os melhores. Sim. E também dá a chance aos clubes grandes de recrutamento, não é? Porque há clubes pequenos onde podem existir bons jogadores, não é? Para que depois os clubes maiores possam eventualmente recrutar lá. Exatamente, exatamente. Falando ainda do Brasileirão, tivemos Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. Né? E o técnico Eduardo Barros, que ainda não perdeu um jogo, né, tocando a equipe do Atlético, tem sido muito valorizado pela mídia. Né? Dizem que até vai ser um duelo dos técnicos, né? Se tivessem que dar um prêmio para o Jesus ou para o Eduardo Barros. Né? Jesus também tem recursos diferentes, não é? Exatamente, são de origens diferentes, clubes diferentes, realidades diferentes. Acho que não dá para comparar. O São Paulo, o que é que se passa com o São Paulo? O São Paulo não é do Rio, o São Paulo é de São Paulo. O que é que se passa? Era uma equipa tradicionalmente bem organizada. É uma equipe muito bem organizada, um clube de tradição, um clube que tem um empreendedorismo fantástico. O
o São Paulo, na verdade, não está passando por uma boa fase e se você me perguntar a fundo o porquê, eu não vou saber te dizer. Mas não vem fazendo uma boa apresentação no Brasileiro. Né? O que eu penso hoje, tanto no futebol carioca quanto no futebol paulista, né, de uma maneira geral, é a questão do envolvimento dos adeptos. Né? Os adeptos do São Paulo sempre estiveram próximos ao clube. Né? Interventivos? Exatamente. Só que tem percebido, há uma percepção visual, pelo menos pela TV, né, que tem se reduzido a participação dos adeptos nas partidas. Né? Vamos ver se eles que servem como um 12º jogador quase sempre, né, voltam com tanto empenho aos estádios. Né, de repente estão lá, mas a percepção que a gente do lado de cá tem é que há uma diminuição. Né? Tivemos para fechar ainda o Brasileirão, Fortaleza 1, Ceará 0. E por que falar do Fortaleza 1, Ceará 0? Porque a torcida do Fortaleza abriu uma faixa, você ia gostar dessa, a faixa gigantesca. Somos contra o VAR, somos contra o vídeo-árbitro. Aí, amigos de Fortaleza, tem aqui mais um adepto. E aí o que aconteceu? O árbitro foi, parou a partida, mandou fechar a faixa. Eu nunca tinha visto isso. O árbitro ir lá se dirigir para a torcida, fecha a faixa, porque senão não continua o jogo. Só a título de curiosidade, sabes que este fim de semana eu vi nas redes sociais que em Israel há um lance no campeonato israelita, ou israelense neste caso, há um lance perto do fim, que necessita da intervenção do vídeo-árbitro, e o vídeo-árbitro está a filmar o parque de estacionamento. A imagem está que a filmar o quê? Não entendi. O parque de estacionamento. Não sei como é que aquilo aconteceu, ainda não consegui perceber a fundo como é que aquilo aconteceu, mas quando eles passam a imagem para o vídeo-árbitro, não é? Para tipo rever o lance, está a dar uma imagem assim meio distorcida do parque de estacionamento. Não sei o que é que eles estavam a fazer. E deu uma confusão, claro. Deu uma confusão enorme, não é? E também no Liverpool, Manchester City, deste fim de semana, também houve muita contestação relativamente ao vídeo-árbitro. É como digo, eu já disse anteriormente, a mim não me agrada muito, mas enfim. Mas para além do vídeo-árbitro, houveram coisas graves a acontecerem nos estádios no Brasil também. Tu querias falar sobre isso, não é? Isso é muito sério. Mais sério que o vídeo-árbitro, não é? Muito sério. E eu falei que era o último resultado e é mentira. Esqueci de falar que o Vasco mandou muito bem nesse final de semana, 3-0 sobre o CSA, mas mesmo assim, na verdade foram 2 gols feitos pelo Vasco e um contra, o terceiro foi contra. O técnico Vanderlei Luxemburgo estava uma fera com o time. Mesmo ganhando de 2-0, ele estava louco. Mas o Vasco agora está salvo, não está? O Vasco está salvo, mas o técnico não está satisfeito. Né? Então isso é bom retratar, deixar aqui esclarecido que muitas vezes as pessoas acham que o problema é só do técnico, mas tem que olhar de uma maneira geral. O time não tem respondido à altura do que o técnico tem planejado e isso foi percebido durante a partida. Mas voltando aí, Pedro, falando de um problemaço que aconteceu nesse final de semana no Brasil, na verdade não só nesse final de semana, mas desde quinta-feira passada, são as questões das brigas no estádio, né? A questão do hooliganismo. Em Portugal nós dizemos a violência no desporto. Para quem nos ouve em Portugal. Eu vou traduzindo. Vamos lá, faça a tradução. Mas sabes que também é um tema muito em moda em Portugal. Também temos esse problema, infelizmente. Chegamos a discutir no episódio passado, né, a relação das maltas e dos clubes. Quem está no Brasil, as maltas são as torcidas organizadas. Mas esse final de semana foi muito feio. O Atlético e o Cruzeiro começaram, os torcedores, os adeptos, a brigar dentro do estádio, torcendo e com xingamentos que envolviam o racismo. Atlético Mineiro. E, portanto, era um derby, não é? Exato, um derby. Injúrias com ofensas moral e muita discriminação. Né? Tanto que os seguranças que tentavam dividir as torcidas
ficaram afetados com o xingamento e quiseram, de uma maneira, quase que resolver eles mesmos o problema com as torcidas. Né? Então, é algo que a gente sempre fala, né? Violência, seja ela verbal, visual, se é violência, não é aceita dentro dos estádios. Então também houve violência dentro dos estádios. Dentro dos estádios. Isso em Portugal não tem sido muito comum, acontece, mas raramente. Fora é que, infelizmente, há uma vez ou outra há episódios. Ainda circularam bastante vídeos nas redes sociais mostrando que os seguranças estavam fechando a saída de emergência, né, e os torcedores com xingamento, pedindo para que eles abrissem, mas para evitar o confronto entre as torcidas que foi tomada tal medida, mas as torcidas realmente dos dois times agrediram muito os seguranças e se enfrentaram. Mas além disso, na quinta-feira passada, no jogo Botafogo e Flamengo, no qual o Flamengo ganhou de 1-0, ganhou com uma certa dificuldade do Botafogo, mesmo jogando com um a mais, né, porque teve logo uma expulsão no início, um jogo de muitas faltas, tanto para o lado do Botafogo, como que foram 14 faltas, 16 faltas contra 14 do Flamengo. Né, tiveram também brigas nos vestiários, discussão entre os cartolas e, sobretudo, do público do lado de fora. Cartolas, né? Para quem está a ouvir em Portugal, dirigentes. Chegou a esse nível, mesmo os próprios dirigentes, os cartolas, a brigarem uns com os outros. Uns com os outros. Foi assim, generalizado. E parece que, então, essa atmosfera de brigas, de confronto, foi generalizada. Né? Passou para as torcidas também. Passou para as torcidas também. Porque também, de alguma forma, é um derby, não é? Flamengo e Botafogo, embora o Botafogo esteja um pouco por baixo, não é? Exatamente. E aí fica uma discussão que é muito pesada, né? Qual é a punição que se deve dar às torcidas, né? Às claques. Porque, por exemplo, né, você tira o direito do cidadão de ir e vir quando vai a um jogo de futebol e tem agressões desse nível, né? Uma das imagens que também circulou na internet era de um torcedor do Botafogo, do Flamengo, que passou no meio da torcida do Flamengo, né? E aí roubaram a carteira, os tickets dele, e agrediram ele, e é uma sequência de agressões, vários chutes, pontapés. Né? Só porque era do time oposto. Do time oposto, né? Então, e aí você fica pensando, né? Poxa, quero ir com a minha família me divertir, ir ao estádio, né? Claro. Qual é o risco que isso tem? Né? Claro. Se está ali você com seu filho, sua mulher... Né? Sim, porque se está sozinho, dá para tentar escapar sozinho, não é? Agora, se está com família, é muito complicado. É muito complicado, né? Claro. E é uma cena que é comumente vista nos jogos do Rio de Janeiro, né? Então as pessoas pegam o metro, né? Ou o metrô aí no Brasil, e por você estar, às vezes, não está nem com a camisa do outro time, né? Mas... Não está com a camisa do time certo? Então... Exatamente, não está com a camisa do time certo, então os caras já entendem que você não é daquele time. E esta nem vai para o futebol, essa pessoa nem vai ao futebol. Às vezes a pessoa está voltando do trabalho, pois. Já aconteceu, não estava nem indo para o jogo e foi agredida. Né? Então é algo que a gente tem que pensar do ponto de vista da gestão, né? Como coibir a violência e como controlar. É muito difícil controlar o comportamento humano, controlar principalmente o comportamento quando se está coletivamente, né? Essa é uma outra discussão. Né? Se os indivíduos estivessem ali sozinhos, talvez eles não gerassem aquele ambiente de agressão, porque sozinhos eles sentem... de massa, não é? Exatamente, ameaçados. Mas quando estão em massa, isso muda. Né? Sim, sim. Em Portugal nós também temos um pouco essa problemática neste momento, não só, principalmente no que diz respeito às claques organizadas, porque o adepto comum nem tanto, sinceramente, lá está, isso vem no sentido do que estás a dizer, o adepto comum à partida nem tanto, mas quando se tratam das claques organizadas, muitas vezes há, até o próprio aparato, nós já falamos disso anteriormente noutros podcasts, até o próprio aparato da chegada das claques, aquilo parece um ambiente de guerra. De guerra, parece que vai haver ali uma batalha campal, não é? E às vezes, infelizmente, chega a haver uma batalha campal, outras vezes não.
Mas é um problema que é complicado. E isso vai bater de frente com uma outra temática, né, que é o que mais ou menos a Federação Paulista tem se preocupado. Ao mesmo tempo que você se preocupa em prevenir a violência, né, você precisa também gerar o maior número de torcedores, não só nos estádios, mas para que sigam os clubes. Também, né? E aí vem aquela questão do cosmopolita e localização. Né? O que é o cosmopolita? Cosmopolita é o que a gente vive hoje no Brasil, vive hoje aqui ou em outras partes do mundo, que são torcedores que suportam clubes de outros lugares. Okay. Né? Então, muita gente vê lá na Palestina, por exemplo, tem uma divisão, claro que política lá, mas existe uma divisão política que influenciou no futebol. Então, tem adeptos torcedores do Barcelona e adeptos torcedores do Real Madrid. Quando tem um clássico... No Dubai também é muito assim, os locais dividem-se muito entre Real Madrid e Barcelona, entre Manchester City, Arsenal, Liverpool e Manchester United, também é um pouco isso. Justamente. E aí, quando a gente tem aqui em Dubai, a gente tem a questão do fenômeno da localização, né, que são os clubes que vêm e acabam criando subsedes em outros países, né, que tem o Manchester City e em Dubai, em Abu Dhabi, que com isso geram o maior número de torcedores e afiliados aos clubes. Só nota, para quem nos ouve, tanto no Brasil e em Portugal, algumas pessoas poderão não saber, o dono do Manchester City é um sheik da Abu Dhabi. Sim, isso é importante. Portanto, que se diga, por isso eles agora aqui nos Emirados, no geral, há muito torcedor do Manchester City, por causa disso, até por respeito ao sheik e para apoiar o investimento do sheik, que tem mais clubes espalhados pelo mundo. Ele é dono do City Football Group, que tem clubes, tem o Melbourne City, tem o New York City, tem clubes espalhados por todo o mundo. Acho que era uma nota que era importante para quem nos está a ouvir saber disso, porque é um conceito interessante e novo. Exatamente. E com a localização a gente tem também a questão de companhias de patrocinadores, né, que são de outras regiões e que vão para outros países em função dos clubes, como a própria companhia aérea Emirates, que está lá no Reino Unido, no Arsenal. No Arsenal. Né? E em Portugal está no Benfica também. No Brasil não tem. Por enquanto não. Por enquanto não. E existem outras companhias aéreas, principalmente da região do Golfo, que também estão espalhadas ao redor do mundo no futebol e que mostram aí claramente esses dois conceitos que transitam no meio. Qual é a preocupação hoje da Federação Paulista? A preocupação hoje da Federação Paulista é como fazer com que o futuro torcedor, o futuro adepto, seja ligado ao clube local, não ao clube do exterior. E uma outra preocupação, muitas vezes, nem é o clube que é do estado, da cidade, perdão, mas o clube do estado. Então, imagine aí quem está em Portugal, é como o Pedro, que torce pelo Leixões, né, claramente, já abertamente falado, mas se ele sofresse uma influência muito grande da atmosfera cosmopolita, ele ia suportar ou o Porto ou o Sport. Sim, mas em Portugal a maioria dos casos, 90% e muito por cento dos torcedores estão divididos entre Benfica, Porto e Sport. Sim, mas é justamente isso. Portanto, um cara de Faro pode estar a ser torcedor do Porto, um cara de Chaves pode estar a torcer pelo Benfica, um cara de Beja pode estar a torcer pelo Sporting. Aí em Portugal... Não há problema, não. Mas é uma cultura assim. Mas no Brasil, antigamente, eu dou outro exemplo. Né? O torcedor que era, por exemplo, do Guarani, que é um clube de Campinas, ele suportava o Guarani. Só o Guarani. E hoje agora, em dia, não. Ele suporta o Barcelona e ele procura uma outra equipe grande da cidade de São Paulo. Ele não quer o Guarani. O Guarani é do interior. Eu não quero saber do Guarani. Então, como fazer com que os clubes menores não percam seus adeptos? Léo, isso é muito interessante. Esse tema que estás a trazer é muito interessante. Eu queria te fazer uma pergunta, até tendo em conta a tua área de trabalho.
Será que os clubes, principalmente os mais pequenos, porque já sabemos que os clubes grandes fazem parte da chamada indústria do futebol, o negócio é ganhar, e isto muito pragmaticamente é isto, é ganhar, é números, é vendas, é tudo isso. Mas não será que os clubes pequenos e médios não perderam um bocadinho a parte social daquilo que era um clube? Exatamente. É aí que vem a grande porta, né, a grande chave de que o clube ele tem que localmente se fazer como clube. Né? Ele não pode se fazer. É claro que ele é uma empresa, mas ele tem que estar presente na sociedade. Ele tem que estreitar os seus laços de relação com a sociedade e não fechar as portas. Muitas vezes as equipas menores elas querem trazer os jogadores que são de fora, mas esquecem de dar oportunidade aos talentos que são locais. Né? Da mesma maneira, não falando agora do esporte de alto rendimento, mas é o fomento do desporto para a sociedade. Né? Fazer com que tenha lá uma aula de futebol que não seja para o alto rendimento, fazer com que seja aberta a piscina do clube, Sim. A academia de ginástica do clube, para as pessoas fazerem atividade. O clube ter a sua função social, porque através da sua função social é que você vai fazendo essa geração de identidade e representação para uma sociedade. Sim, faz sentido. Faz sentido. Sei ainda que querias dar uma pequena chega no Mundial Sub-17 que tem estado... Olha, Mundial Sub-17... Tem estado a seguir. É o futuro, os futuros craques estão por ali. E muita gente não estava por acreditar nas equipas que iam passar na quarta de final. Nas quartas de finais nós tivemos aí Holanda 4, Paraguai 1, jogaço realizado no domingo passado. E ontem tivemos 2 jogaços também, França 6, Espanha 1. Olha, quando fala números assim... É um empate robusto. É um empate robusto. Me bate até uma dorzinha, assim, lembrar daquele 7-1. Esquece lá isso. Acontece. Derrotas como essa a gente não esquece. Eu sei. Eu imagino. Tivemos ainda México 1, Coreia do Sul 0. E hoje de manhã tivemos Brasil 2, Itália 0. Com isso, na semifinal, teremos 2 jogões. Aí México e Holanda, favorita, sem sombra de dúvidas, é Holanda. E França e Brasil. E aí? Vão vingar a final da Copa do Mundo de 98? Os meninos lá? Olha... A França deve estar bem. A França está muito bem. Na Espanha, a França está vindo com uma equipa nova e todos são novos, né? Mas uma equipa que eu posso dizer assim, com um jogo bem dinâmico, principalmente na defesa e armação do meio de campo, mas com um ataque muito eficiente. Okay. E deve trazer bastante dificuldades para o Brasil, apesar que o Brasil tem jogado muito bem. Né? E por estar jogando em casa, tem ali mais uma força da torcida. Né? Importante falar que ao mesmo tempo que a gente teve em jogos regionais em Minas Gerais e no Rio de Janeiro episódios de violência, ainda bem que durante a Copa do Mundo nenhum relato de violência foi registrado, e principalmente na questão do último jogo do Brasil, eu assisti um documentário feito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, mostrando como foi preparado todo o sistema operacional para a partida e mostrando as dificuldades que são existentes no controle de acesso dos espectadores aos estádios, principalmente em nível de mundial, pela questão da diversidade dos outros países, a questão da comunicação em outras línguas com os turistas, mas nenhum episódio registrado, tudo correu da melhor maneira possível. Então, sim, parabéns aí para a Polícia Militar de São Paulo e para as outras polícias que também fazem parte aí do sistema organizacional do Mundial Sub-17. E pegando aquele nosso voo do Brasil para Portugal, vamos lá, decolar. Vou decolar com o tema, vou sair aqui, vou quebrar o protocolo, hein? Fala aí. Vou quebrar o protocolo, já que
falamos da festa que foi no Brasil na Copa do Mundo. Vou falar aí, que história foi essa, Pedrão? Festa dos jogadores do Porto. Meu Deus do céu. É verdade, é verdade. É um dos temas quentes dos últimos dias em Portugal. Basicamente o que se passou, principalmente para quem está no Brasil, porque em Portugal toda a gente por esta altura já sabe o que se passou. Alguns jogadores do Porto foram a uma festa de aniversário de uma esposa de um desses jogadores sul-americanos. E estiveram, portanto, presentes nessa festa, supostamente para além da hora do recolher obrigatório, que seriam 11 da noite. Supostamente houveram jogadores que estiveram até às 5 da manhã. Maravilha, hein? Pronto, isto já é de si algo grave. No futebol tem várias histórias, né? Tem. Eu queria falar deste tema porque eu acho este tema interessante sob várias perspectivas diferentes, sabes? Está aqui muita coisa que podemos pegar, porque... Primeiro, sim, obviamente, atletas de alta competição que ficaram para além da hora. Isto é logo uma e que é complicada, uma situação que é complicada. 2, no clube em que foi. O Porto era conhecido historicamente por ser um clube altamente disciplinador. Eu creio que na figura do treinador continua a haver essa disciplina e de alguma forma também na figura do presidente, mas há algo, a meu ver, que na estrutura do Porto, nos últimos anos, se tem fragilizado e que de alguma forma permitem que estas coisas aconteçam ou que estas coisas pelo menos venham ao público com mais facilidade, porque já não é o primeiro caso esta época que há assim de situações de alguma indisciplina. Mas depois a situação é ainda mais interessante em cima de tudo isto, portanto isto era nas vésperas de um jogo importante com o Boa Vista, que é um derby local, e após uma derrota para a Liga Europa no Rangers da Escócia. O mais complicado ainda e o mais importante a ressalvar, a meu ver, também aqui, em termos de analisarmos uma situação destas, é que a esposa que fazia portanto, o aniversário, não é? que estava a fazer anos naquele dia, tem contas de Instagram e de social media e gravou a festa e gravou os jogadores a dançarem, a divertirem-se. Diga-se passagem que era uma festa muito bem frequentada, se é que me faço entender, e os jogadores estavam a dançar, estavam felizes da vida, como seria normal que estivessem, e vazou isto tudo nas redes sociais, e claro que a partir do momento em que vaza nas redes sociais passa a ser do domínio público. E aquilo começou a ir para os jornais, pronto, e despoltou uma série de reações em cadeia. Os 4 jogadores que estavam supostamente lá presentes na festa foram afastados da convocatória e, consequentemente, do jogo com o Boa Vista. Pronto, agora não se sabe o que é que mais vai acontecer para a frente. Eventualmente serão multados, eventualmente vão ficar de fora mais alguns jogos, sendo que agora, nas próximas semanas, vamos ter paragens para as seleções e para taças de Portugal. Portanto, só volta a haver jogos para o campeonato no fim do mês. Pronto, e os jogadores foram apanhados nessa situação, o que me leva a pensar que também há ali uma certa ingenuidade, porque sabes, Léo, eu acho que coisas destas terão acontecido mais que uma vez ao longo da história, nomeadamente até no Porto. Mas quando se sabia ou quando se ouvia, era sempre, ouviu-se dizer, e já era a posterior, já a coisa tinha acontecido há muito tempo, não é? Inclusive agora, porque há muito essa cultura também em Portugal, como há no Brasil, de ex-jogadores virem para a televisão a fazerem comentário desportivo e partilharem histórias das carreiras, e alguns jogadores assumem claramente que fizeram isto ou aquilo, que estiveram nesta ou naquela festa, e isso é mais ou menos assumido, mas a forma como as coisas eram feitas eram com algum recato e a tentar, havia aqui e ali a infração, mas com descrição. E neste caso eu acho que até houve, além de tudo o resto que se possa tirar daqui, houve uma grande ingenuidade de colocar nas redes sociais uma festa fora de horas, onde os jogadores não podiam estar, não é? E claro, isto depois foi em Portugal. Essa é uma questão complicada, né, Pedro? Porque hoje aquele negócio não tem segredo, né? As redes sociais chegam ali e colocam tudo à exposição, né? E se a gente tivesse as redes sociais talvez há 10, 15 anos atrás, no formato que se tem hoje, né, muita coisa aí teria vazado também.
né? Mas é bem complexo, né? Por isso que muitas festas, principalmente no mundo da bola, né, como o pessoal fala do futebol, se pede que as pessoas deixem os telefones na entrada da Claro, festa, né? claro, Para claro, evitar claro, justamente claro. esse tipo de... E aí, por exemplo, que eu acho que talvez a estrutura do Porto já não funcione neste momento como funcionava antigamente, porque antigamente eu não acredito que uma coisa destas acontecesse facilmente, independentemente do que estás a dizer ser verdade, não é? Agora com as redes sociais tudo é diferente, agora com as redes sociais inclusive pode estar uma outra pessoa, uma terceira pessoa a filmar e postar e vaza na mesma cá para fora, mas jogadores ou familiares dos jogadores, dificilmente isso aconteceria, porque todos nós sabemos as regras do jogo, não é? É verdade. E recentemente tem havido vários casos semelhantes e todos sabemos as regras do jogo e sabemos que é preciso ter cuidado, porque tudo o que vai para as redes sociais nunca mais volta. Fica lá e nunca mais volta. E neste caso eu acho que houve também ali alguma ingenuidade. A forma como o Porto lidou com a situação a posterior parece-me que é mais correta e é óbvia, não é? Afastou os jogadores, multou os jogadores. A reação da equipa do Porto no jogo do Bessa também é uma boa reação, porque no fundo são 4 jogadores, pelo menos 3 deles habituais titulares, o guarda-redes, o goleiro, o Marquezine, o médio Uribe e o ala Luís Dias. Pelo menos estes 3 jogam com regularidade, o Saravia nem tanto. Mas eram 3 jogadores, pelo menos 2 deles quase certeza que jogavam de início e um terceiro poderia também jogar, portanto o Porto ficou desfalcado de jogadores, mas nestas alturas é aquilo que também muitos treinadores dizem, às vezes é importante perder alguns jogadores para ganhar o grupo. Exato, não é? Exato. E neste caso, em termos, acho que foi didático também e fica mais uma vez um aviso, cuidado com as redes sociais, porque independentemente de tudo aquilo que se passou, não estar de acordo com o regulamento interno do clube, com o contrato que eventualmente os jogadores assinaram com o clube, porque hoje em dia até já vem nos contratos muitas vezes este tipo de regras. Sim. Independentemente de todas essas regras que terão sido quebradas e que seriam de qualquer forma, o cuidado na divulgação de imagens é muito importante e neste caso não terá sido totalmente levado em conta e deu complicação. Não é? É o que eu sempre falo para os meus alunos no curso do mestrado em gestão do esporte. Quando o jogador ele é exposto à mídia, ele não se expõe apenas, né? Ele expõe o clube, expõe as marcas que estão em volta do clube, expõe as marcas pessoais, né? Os patrocínios pessoais, e expõe os torcedores, os adeptos. Claro, né? Claro. Então, e sem sombra de dúvida da própria equipa. Sim. Né? Então, quantas etapas e quantas pessoas são envolvidas no processo de uma ação individual? Né? Então, é algo que tem que ser pensado, parado e muito bem feito, pelo menos na minha percepção. Sim. O freio que foi dado pelo Porto. Sim, né? Também concordo contigo. Mas vamos lá, vamos continuar falando do bom futebol português e quais foram os destaques dessa última jornada. Olha, Léo, o destaque no fundo é que de alguma forma está a voltar tudo à normalidade e está a imperar cada vez mais outra vez as leis dos mais fortes, que neste caso Porto e Benfica e depois um bocadinho mais atrás Sporting e Sporting de Braga. Portanto, o Porto, como já disse, foi ganhar ao Bessa 1-0, foi um jogo complicado, mas acabou por conseguir vencer. O Benfica também foi ganhar aos Açores ao Santa Clara, outro jogo complicado, mas que também acabou por conseguir vencer. O Sporting ganhou em casa ao Belenenses Xade, outro jogo também complicado, aí também um pouco, neste caso, um pouco outra vez mais por demérito do Sporting, principalmente na primeira parte, e depois na segunda parte as coisas já voltaram ao normal e o Sporting acabou por vencer 2-0. Mas a primeira parte foi complicada, a primeira parte foi o Belenenses a mandar no jogo, o Belenenses já a mandar no jogo com mais posse de bola e por cima, claramente, o Sporting com dificuldade até sair, depois lá conseguiu ganhar o jogo da segunda parte. O Sporting de Braga está talvez a conseguir começar a recuperação na tabela e foi ganhar a Guimarães num derby do Minho, que é sempre escaldante, num jogo que foi escaldante, como de sempre, não tanto como outros que já houveram, mas ainda assim foi um jogo escaldante. O Braga acabou por ganhar. Surpreendentemente, a equipa surpresa
estava a ganhar 3-0 já na segunda parte e empatou 3-3 em casa com o Moreirense. O Famalicão empatou 3-3 com o Moreirense. São assim os resultados mais que sobressaem mais. E o Famalicão, como é que ficou agora? O Famalicão continua em terceiro, agora com o Sporting um bocadinho mais perto, mas continua em terceiro, continua a fazer uma época extraordinária. Também a parte que eu vi do jogo, já não vi a recuperação do Moreirense, mas a parte que eu vi do jogo, o Famalicão a jogar um futebol notável. Não sei depois sinceramente o que é que aconteceu entretanto para empatar, mas provavelmente também uma boa reação do Moreirense, que também é uma equipa que, sendo meio da tabela, é uma equipa bem organizada, uma equipa bem orientada. Mas acabou por ficar 3-3. O Famalicão joga bem. O Famalicão é uma equipa que joga bem e que merece de facto estar no lugar em que está e com o destaque em que está. Agora vamos ver. Eu como venho dizendo desde o início, acho que no fim, e digo isto por um lado com alguma pena, porque gostava de ver outras equipas envolverem-se na luta pelo título. Já não digo chegar ao título, mas pelo menos envolverem-se na luta pelo título e andarem lá por cima. Mas creio que no fim será Porto ou Benfica em primeiro, Sporting ou Braga em terceiro. Portanto, será os primeiros 4. Não, sinceramente acho que não. Com pena, porque o Famalicão ou qualquer outra equipa que se pudesse meter ali no meio, o Rio Ave, até o próprio Vitória de Guimarães, qualquer outra equipa que se pudesse meter ali no meio dos grandes, para mim, porque o futebol português está a precisar um pouco mais de competitividade, a meu ver. Agora é o que temos neste momento e agora vamos parar para seleções. E me diga uma coisa, como é que foi o Leixões? O Leixões ganhou 3-2 em casa ao Oliveirense. Eu consegui assistir ao jogo. Foi um jogo difícil, O Leixões está a jogar bem. Num relevado que estava num estado complicado, como muitos relevados esta jornada em Portugal. Eu ia te perguntar isso. Eu andei vendo alguns jogos de Portugal e percebi que a relva aí, quem está no Brasil, é o campo. Né? Que alguns campos não andam tão alinhados. Não, neste caso a maioria dos campos não estavam em boas condições porque também aquilo tem chovido muito em Portugal e alguns campos ficaram naturalmente pesados por isso. No caso do Leixões temos um problema que é histórico e que espero que se resolva em breve, que nós não temos campos de treino e de forma que a equipa muitas vezes tem que treinar no campo onde joga. Além disso, nós agora também temos a equipa de sub-23, o que a meu ver é um bom passo, mas isso também sobrecarrega mais o campo, porque a equipa, pelo menos tem que jogar ali. Pode ir treinar ao outro lado, mas tem que jogar ali. Portanto, isto são várias questões que se levantam aqui, não é? Alguns relevados historicamente têm problemas, também é habitual. Serão eventualmente problemas de raiz, eu aí já não entendo, mas no caso do Leixões em concreto esse é o problema maior e agora, pronto, vamos ver se as coisas se resolvem. Então tá certo, vamos agora pegar o nosso famoso avião, daqui a pouco queremos até um patrocinador de uma companhia aérea e voar diretamente para as Arábias, vamos direto para Dubai, saber como é que foi esse final de semana, Pedro. Final de semana movimentado. É verdade. Tivemos alguns jogos, mais uma vez, interessantes. Só dar uma vista de olhos nos resultados. Portanto, foi a ronda 7 da Arabian Gulf League. Fujairah 0, Rata 1, Jazeera 0, Sharjah 2, Banias 0, Al Ain 0, Al Nassr 2, Calva 0, Ajman 1, Corfacan 1, Al Dafra 0, Shabab Al Ahli 1 e Al Wahda 2, Al Wasl 2. Eu, na minha parte, posso destacar em primeiro lugar, foi o jogo que comentei, o Jazeera 0 com o Sharjah 2. O Sharjah é o campeão em título, foi vencer fora uma equipa complicada, o Jazeera. O Jazeera, curiosamente, que é do Sheikh do Manchester City, é um clube do Sheikh do Manchester City.
O Sharjah ganhou 2-0, jogou de uma forma muito competente, mais uma vez, muito eficaz. Uma equipa muito bem orientada, muito bem organizada, que sabe muito bem o que está a fazer em campo, que entende bem os momentos. É uma equipa que não tem problemas em deixar que outra equipa tenha o domínio do jogo e depois sair no erro e sair em contra-ataque, não tem problema nenhum com isso, e faz bem. O Jazeera, que agora é orientado pelo antigo treinador do Sporting, Marcel Keizer, e que tem um plantel ou elenco, se preferir, fantástico, a meu ver, tem jogadores de muito boa craveira. Não há meio de acertar com o caminho. Vamos ver o que é que acontecerá a seguir à pausa. Se agora o Marcel Keizer, com tempo para trabalhar com a equipa, se vai conseguir reorganizar a equipa e partir para outro tipo de resultados, porque ele tem equipa para fazer melhor. Eu penso que tu estiveste no Fujeira 0 Rata 1, verdade? Como é que foi? Jogão. Fujeira era esperado para tentar ali continuar mantendo a frente do Rata, né? Os dois times estão na lanterna do campeonato, né? Um na 12ª posição, que é o Fujeira, e o Rata na 13ª posição, né? Na verdade, depois desse jogo, o Rata passou para a 9ª posição e o Fujeira desceu uma posição. Sabes que o Rata tem lá um jogador português no plantel, não é? O Ricardo Valente, que até foi ele que fez o gol. Até foi ele que fez o gol. Camisa número 11, bom jogador, aproveitou boas oportunidades no jogo, foi muito marcado, estava com dificuldades de avançar, mas acabou fazendo o gol da vitória. Enquanto que o Rata, na verdade, ele teve maior controle e domínio de bola, né? Então, assim, 68% do jogo dominou o Rata. Estava muito melhor organizado taticamente. O treinador é bom, o treinador do Rata é bom. Um grego. Christos Conte. É bom treinador. E além de estar bem organizado, jogou com calma, paciência, sempre distribuindo muito bem as bolas pelo lado direito do campo. Para mim, merecia até ter feito mais gols. Por um outro lado, o Fujeira, por estar jogando em casa, veio muito mais ofensivo, né? Mas, assim, um ofensivo sem organização. Sim. Todo mundo querendo chutar e sinceramente... Já meio no desespero, não é? O desespero. E aí eu que estava lá comentando, fiquei desesperado. Porque, meu amigo, nessas horas que bate o desespero no time, a qualidade técnica cai, né? Sem sombra de dúvida. Mas é uma equipa que, sem sombra de dúvidas, tem tudo para ainda sair aí, porque ainda temos muitos jogos pela frente. Né? Antes de fazermos o lançamento da próxima rodada, se quiseres falar um bocadinho dos seus primeiros lugares da tabela. Sim, a tabela então agora segue o Sharjah ainda na primeira colocação com 19 pontos, Shabab El-Ahly em segundo lugar com 16 pontos, Al-Ahly em terceiro lugar com 14 pontos, Al-Nassr em quarto lugar com 13 pontos e Al Jazeera em quinto lugar com 11 pontos. Muito bem, muito bem. Só referir antes de acabarmos que a próximo fim de semana vamos ter a Arabian Gulf Cup, que é a taça da Liga aqui dos Emirados, uma vez que aqui também vai haver pausa para dia de seleção, não é? Para FIFA Days. Portanto, na sexta-feira vamos começar com os jogos às 6 da tarde, hora dos Emirados, e vamos ter a Ajman com o Al-Wahda e às 6h15 o Calba com o Shabab Al-Ahly. No mesmo dia, na sexta-feira, mas neste caso às 8h30, vamos ter o Al-Nassr com o Jazeera. Depois, no sábado, às 6 da tarde, hora de Dubai, vamos ter o Dhafra com o Al-Ain e também o Hatta com o Sharjah. E depois, mais tarde, às 8h30, para fechar esta jornada da Taça da Liga, vamos ter o Al-Wazal com o Baniash. Pronto, e é isto para a próxima qual jogo que tu faz nesse final de semana? Eu vou fazer o Ajman com o Al-Wahda na sexta-feira, às 6 da tarde. Opa, tu vais fazer o... Eu faço Hatta versus Sharjah. Vais fazer um bom jogo. Eu também devo ter um bom jogo, mas tu vais fazer um jogo disputado e aberto. Vamos ver. O Hatta que está muito bem organizado defensivamente contra o favorito Sharjah, líder da Arabian Gulf League,
mas lembrando que nesse final de semana teremos Arabian Gulf Cup. E foi assim o episódio número 6 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Mataruna. E eu sou o Pedro Correia. E assim nos despedimos. E sempre eu tenho dificuldade de me despedir, porque eu nunca quero ir embora. Né? Eu quero sempre continuar. Até a próxima semana, meus amigos. E lembramos também que estamos disponíveis em várias aplicações de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras. Bastando apenas colocar lá no Google, vai lá, digita rapidamente Futebol das Arábias. E também, agora temos o nosso e-mail pessoal que rapidamente bate aqui no nosso correio. Basta mandar para futeboldasarabias@gmail, para quem está no Brasil, e para quem está em Portugal, gmail.com. Até para a semana, um abraço. Um forte abraço e até a próxima semana. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.